Cumprimento os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que todos os amados irmãos e amigos estejam bem. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e graças a Deus estou bem, aguardando a vinda do Senhor e ainda com a esperança de ver meus cabelos de volta. Amém? Que Deus nos ajude e nos guarde. Grande é a minha fé, irmãos, não duvide. Amados, abra sua Bíblia na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ler um texto da palavra de Deus. E diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Antes de falar sobre o tribunal de Cristo, eu quero fazer uma breve introdução falando a respeito do evento que antecede a este, o arrebatamento da igreja. Quando se fala em arrebatamento, há três expressões em grego que definem a palavra arrebatamento, que tanto, de um modo geral, num sentido geral, tanto se refere ao arrebatamento da igreja, como também à vinda do Senhor em glória. A primeira palavra é parousia, que significa estar perto, ao lado, corpo presente, presença. A segunda palavra é apocalipse, desvendar, descobrir, revelar. E a terceira é epifaneia, trazer à luz, manifestar-se de forma visivelmente, fazer brilhar. Essas três expressões no grego, elas nos dão uma ideia, uma ênfase, na verdade, a respeito da vinda do Senhor, que será visivelmente corpo presente. Jesus estará visivelmente presente, sua glória revelada e totalmente manifesta. Isso é muito importante entender isso, porque há algumas religiões que acreditam que Jesus já voltou, e voltou de forma presencial. Mas quando a Bíblia fala a respeito deste evento, como eu acabei de citar aqui essas três expressões que estão no Novo Testamento, se refere à vinda do Senhor visivelmente, de corpo presente. Amém? Quando falamos em arrebatamento, o sentido literal da palavra arrebatamento, em grego é arpazon, que quer dizer retirar algo com rapidez e de forma inesperada. A palavra arrebatamento também, em latim, raptus, significa tirar algo, de forma brusca, de forma violenta, enfim, retirada de forma brusca, de forma violenta. Então o sentido da palavra arrebatamento, e principalmente quando se refere à igreja, é a retirada brusca e inesperada da igreja, de forma sobrenatural deste mundo, para ser transportada para as regiões celestiais. Quando se dará isso? Quando será o arrebatamento da igreja? A Bíblia, ela nos mostra, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ela não diz quando será, mas diz que será de repente. Pode acontecer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 4. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja que Paulo ele fala que o arrebatamento, aquele dia, o dia do Senhor, como ele mesmo diz aqui, o dia do Senhor virá como um ladrão, mostrando que o arrebatamento será de repente. Você não aguarda, você não espera. Se esperasse, obviamente, não seria surpreendido. O ladrão não surpreenderia ninguém, porque estaríamos no aguardo. Mas quando Paulo faz esta comparação, ele está mostrando que a vinda do Senhor será de repente. Inclusive, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo de número 16 e o versículo de número 15, ele registra a fala do próprio Jesus que diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Veja que Jesus é claro em dizer: bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que vigiam e guardam. Vigiar aqui é estar atento a tudo ou a qualquer coisa que possa nos tirar da presença de Deus. E ele diz: e guarda as suas vestes. Não só estar vigilante, como também guarda as suas vestes, para que não ande nu. Quando Jesus fala em guardar as vestes, ele está se referindo à veste da salvação. Em Isaías 61 e o verso de número 10, o profeta Isaías, ele fala aqui de uma forma bastante regozijada, por sinal, quando ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com os atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O profeta está feliz e alegre por ser justificado diante de Deus. E esta justificação é como uma vestimenta de salvação para ele. Inclusive o Paulo, quando ele vai falar sobre isso, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso de número 2 e o versículo de número 3, Paulo está falando a respeito da transformação do corpo, de que em breve iremos deixar este corpo para receber um corpo glorioso, um corpo celestial. Aí ele diz no versículo 2, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, o corpo glorioso. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Veja que Paulo está falando também das vestes de salvação. É como se ele estivesse dizendo: só receberá esse corpo glorioso quem estiver com vestes de salvação. Porque aqueles que estiverem nus, ou seja, sem as vestes de salvação, estes não serão arrebatados, estes não participarão do tribunal de Cristo, estes não terão seus corpos transformados em corpos gloriosos. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 9, Paulo deixa muito claro que somente serão transformados, receberão corpos gloriosos, aqueles que estiverem com vestes de salvação. E esta veste de salvação só é garantida a todo aquele que crê na pessoa bendita de Cristo, quem tiver com o Espírito Santo dentro de si. Olha o que diz, Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Veja que Paulo é muito claro em mostrar que só podemos estar em Cristo
se estivermos com o Espírito Santo dentro de nós. E só temos o Espírito Santo dentro de nós se estivermos em Cristo. Se não temos o Espírito Santo, não pertencemos a Ele. Efésios 1, verso 10 ao 14. Os amados podem ir lá e ver que Paulo fala que a garantia da nossa salvação, a certeza da nossa salvação, a garantia da nossa salvação é a presença do Espírito Santo em nós, que ele chama de penhor, ali no texto sagrado. Então, quando Jesus diz que bem-aventurado aqueles que vigiam, estão atentos a qualquer coisa que possa nos tirar da presença de Deus, e guarda as vestes, ou seja, que permanecem na salvação, que permanecem com a presença do Espírito Santo dentro de si, né? Ele deixa claro, ele virá como um ladrão, justamente para levar estes que estão preparados. Então o arrebatamento dar-se-á de forma de repente. Não sabemos o dia e hora, como diz em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 42 ao 44, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, há de vir na hora em que não penseis. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, será de repente. Pode acontecer a qualquer momento este grande dia, o arrebatamento da igreja. Será de repente e numa hora em que nenhum de nós esperamos. Porém, o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:4, ele diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele grande dia vos surpreenda. E o próprio Jesus, falando em Lucas 21, no capítulo 21, verso 28, ele diz que quando estas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Veja que a Bíblia também mostra sinais que antecedem o arrebatamento, nos mostrando que devemos estar alertas a esse respeito. É claro que não vamos saber o momento exato do arrebatamento, mas temos como prever que está para acontecer devido aos sinais. E recentemente eu estava vendo um vídeo que mostrava a nação de Israel convocando todos os judeus da face da terra para clamar pelo Messias. Algo que eu nunca vi em toda a minha vida. No momento em que eu estava observando esse vídeo, eu me lembrei desse texto, né? Que fala que quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima. Porque Jesus disse que a figueira, quando está para brotar, né? Que está brotando, florescendo, né? Está próximo o verão. Ou seja, e a figueira ali é Israel. Então devemos observar muito para aquela nação, porque aquela nação é o relógio de Deus aqui na terra. Então será de repente, numa hora em que não esperamos, mas os sinais já estão mostrando que está próximo. Para o mundo, obviamente, né, as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, que ainda não têm o Espírito de Deus dentro de si, ainda não estão com essas vestes de salvação, será invisível a vinda do Senhor, né, para estas pessoas. Pois a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 36, dizendo: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como se davam nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Observe que o texto aqui é muito claro, mostrando que as pessoas que ignoravam a pregação de Noé só perceberam depois que Noé entrou na arca
e que veio o dilúvio. Nos mostrando de forma clara que essa comparação que Jesus nos faz, mostra de forma muito clara que o mundo, as pessoas, não perceberão que a igreja foi arrebatada até o momento em que a gente já estiver lá dentro da arca. Aleluia. Noé entrou na arca, veio o dilúvio e eles não perceberam. Assim também seremos arrebatados. Virá a grande tribulação e aí as pessoas vão entender que a igreja foi transportada para as regiões celestiais. O que o próprio Jesus é quem virá buscar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Diz que ele descerá com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, um grande alarido, buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que aqueles que morreram em Cristo, que morreram com as suas vestes da salvação, partiram para a eternidade vestidos de salvação, com a presença do Espírito Santo dentro deles, estes terão seus corpos ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, o apóstolo Paulo assim fala, nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, como diz lá em Coríntios, capítulo 15, verso 52, transformados num abrir e fechar de olhos, corpos ressuscitados, transformados os corpos, todos em corpos gloriosos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E é justamente aí, nesse momento do grande arrebatamento da igreja, que nós iremos direto para o tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, que foi onde nós lemos, onde fala justamente sobre o tribunal de Cristo, que foi onde nós lemos inicialmente como um texto base do assunto de hoje. Olha o que diz o texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Quando Paulo fala que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, a palavra tribunal, ela tem duas expressões do Novo Testamento. Critério, que tem um sentido de julgar, no sentido de punir, o local onde é feito o julgamento, de pôr à parte os assuntos, julgar o que está certo e o que está errado. Mas o tribunal que aqui foi colocado pelo apóstolo Paulo é bema, que é um local elevado, uma plataforma. É como se fosse um pódio, um local de premiação. O bema não é para julgar o pecado de ninguém, é para julgar as obras, é para recompensar aquilo que eu e você fez para Deus. Então, o tribunal de Cristo, ou o bema de Cristo, é um local onde Jesus estará assentado, julgando as nossas obras. Ok? A Bíblia diz que isso acontecerá logo após o arrebatamento. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, e o verso de número 14. Jesus, ele fala sobre isso quando ele está aqui ensinando que versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 12. Lucas 14, verso 12. E dizia também aos que tinha convidado, quando deres um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a te convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos,
ela dar-se-á justamente no momento da grande no momento do arrebatamento. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão. E a ressurreição do justo, ou primeira ressurreição, ela ainda engloba outras ressurreições que é dentro desse espaço chamado primeira ressurreição. A ressurreição dos justos dar-se-á justamente no momento em que Jesus vier buscar a sua igreja. Eles terão seus corpos transformados em corpos gloriosos. Os que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor terão seus corpos transformados em corpos gloriosos e ambos encontraremos com o Senhor nos ares. E ele diz: eles não têm como te recompensar, mas você será recompensado na ressurreição dos justos. Então, assim que a igreja for arrebatada, a igreja participará desse grande evento, desse tribunal de Cristo. Onde ocorrerá o bema de Cristo? Há algumas interpretações, que dizem que será nos ares, ou seja, nas nuvens. Outros acreditam que será fora do céu, porque já que vai haver julgamento de obras e alguns vão ficar tristes porque achava que ia receber uma grande recompensa e não receberam. Enfim, alguns nem vão receber. Então, como no céu não é lugar de tristeza, então alguns interpretam que será fora do céu por conta disso. Eu não creio, eu passei a não crer nessa hipótese pelo seguinte motivo. Se a igreja, os que estiverem vivos, terão seus corpos transformados em corpos gloriosos, e aqueles que morrerem em Cristo também terão seus corpos transformados, nós já não estamos mais em domínio do pecado. Estamos isentos de pecar. Nunca mais pecaremos. E toda a mazela, todo o efeito do pecado não terá mais domínio sobre esse corpo transformado. Então, a tristeza faz parte de algo que é do pecado. Então, eu não acredito que será esse o motivo, de ser fora do céu, essa recompensa, como quem alguém fosse ficar triste porque não recebeu o que achava que ia receber. Então eu não acredito nisso, porque a partir do momento em que você tiver seu corpo transformado, meu irmão, só vai ser alegria, só vai ser alegria e só alegria e alegria e alegria. Esses efeitos do pecado não terão mais domínio sobre nós. Mas com certeza será em regiões celestiais. Em regiões celestiais. Quem será o juiz deste tribunal? A Bíblia fala que o próprio Jesus é quem julgará as obras de cada cristão. João 5, versículo 22, o próprio Jesus fala que o Pai deu todo o julgamento para o Filho. João 5 e 22 diz o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso de número 8, Paulo ele diz que o justo juiz naquele dia dará uma coroa. Olha o que ele diz aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 8. Desde agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então o próprio Jesus é quem recompensará a cada um de nós. E quem participará deste tribunal? Todos os salvos em Cristo. Todos aqueles que estiverem com suas vestes de salvação. Todos aqueles que estiverem com a presença do Espírito Santo nele no momento do arrebatamento. Estes salvos participarão deste grande evento, onde cada um receberá o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Veja, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Vamos ler aqui uma passagem aqui, a partir do versículo de número 10. Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Olha o que diz. Mas tu, porque julga teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Não precisa ninguém julgar ninguém.
vamos comparecer diante de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. Todos nós, salvos em Cristo, vamos comparecer ao grande tribunal. Qual será a base da avaliação desse bema, desse tribunal de Cristo? As motivações que levaram a você, a mim, a nós fazermos algo para Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5, diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Toda a intenção daquilo que foi feito será revelado naquele dia. É como se Jesus, eu vi essa ilustração, achei lindo, maravilhoso, é como se Jesus pegasse todas as obras que nós fizemos, tudo que nós fizemos, palavra, pensamentos, atitudes, enfim, tudo, e pegasse e colocasse num fogo. Aquilo que permanecer após passar pelo fogo gerará recompensa, e aquilo que for destruído haverá detrimento, perca de galardão, perca de recompensa. E quando ele diz aqui que ele vai manifestar os desígnios do coração, está mostrando justamente qual foi a real intenção daquilo que foi feito. Se foi feito por amor, se a obra foi feita com amor, se a obra foi feita com alegria, com satisfação, se a obra que foi feita foi realmente para a glória de Deus. Então são essas as motivações que serão vistas para que haja verdadeiramente recompensa. Quando eu falei a ilustração do fogo, veja aí, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15. Olha o que diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. É como se Jesus pegasse todas as nossas obras e jogasse no fogo. E se ela se queimar como palha, feno e madeira, ninguém vai receber galardão. Mas aquela pessoa será salva, como ele diz aqui já no finalzinho do versículo 15. Já está salva na verdade, porque só participa do tribunal de Cristo quem de fato já for salvo. Mas não receberá galardão. Mas se aquilo que você fez teve valor para Deus, foi com amor, foi com satisfação, foi com prazer, foi para a glória de Deus, vai permanecer. Porque o ouro, a prata e as pedras preciosas, ela resiste o fogo. Então é isso que Paulo vem mostrando, que terão recompensa, terão galardão aqueles que tiveram a intenção de glorificar realmente a Deus. Então terão direito a galardão quem? A Bíblia fala algumas coisas aqui. Mateus capítulo 5, versículo de número 11 e versículo de número 12. A Bíblia diz que terão direito a galardão aqueles que forem perseguidos por amar a Jesus. Perseguidos por amar a Jesus. Mateus 5, versículo 11 e 12. Olha o que diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que ele diz, grande será o seu galardão, se você for perseguido por me amar. Um outro ponto é Mateus capítulo 10. Quem receberá galardão? Quem terão direito a galardão? Mateus capítulo 10, verso 41 e 42. Aqueles que hospedaram
ou receberam os servos de Deus. Mateus capítulo 10, verso 41, diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Então aqueles que hospedam os servos de Deus por ser um servo de Deus, que fazem com carinho, honram por serem servos do Senhor, estes receberão galardão. Em Lucas capítulo 6 e verso 35, Jesus mostra que terá direito a galardão aquele que amar o seu inimigo, que fizer bem aquele que vos persegue, que vos maltrata. Olha o que ele diz, Lucas 6 e 35, ele diz: amai, pois, as vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Então aqueles que fazem o bem ao seu inimigo, estes receberão galardão. Em Hebreus capítulo 10, versos 34 e 35, se você ler lá, você vai ver que aqueles que perseveram em meio ao sofrimento também terão a sua recompensa. E aqueles que fazem a obra do Senhor com alegria não perderão seu galardão de forma alguma. 1 Coríntios capítulo de número 9, primeira carta aos Coríntios capítulo de número 9, versículo 16 e 17. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, se faço com boa vontade, se faço com alegria, se faço com satisfação, se faço com prazer, terei recompensa, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Veja que todos estes que assim realizarem a obra do Senhor terão direito a galardão. Lembrando que somente aqueles que estiverem lá no tribunal de Cristo, porque estavam com as suas vestes de salvação em dia, a presença do Espírito Santo em nós. Qual será a recompensa? Que galardão é esse que será entregue nesse tribunal? Há várias interpretações, alguns acham que alguns irmãos vão ter mais glória que o outro, outros dizem que será coroas, até chegam a dizer que cada obra que a gente faz, recebesse mais uma pedrinha para a coroa, enfim, várias ilustrações. Mas nós acreditamos que será posições. Basta você ler em Lucas capítulo 19, versículo 17, versículo 19 e Apocalipse 2 e 26. Esses dois textos nos mostram que serão recompensados, galardoados com posições, com autoridades, para exercer autoridade em determinados locais a qual será estabelecidos por Deus. Quando se fala em coroa, é muito comum a gente ouvir, mas a Bíblia não fala sobre coroa. É verdade, mas vamos ver aqui alguns aspectos. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4. Olha o que diz. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Irmãos, quando se fala em coroa de glória, não é uma coroa mesmo. Porque aqui refere-se a algo que vai além da nossa compreensão. Veja, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o verso de número 9. Olha o que Paulo fala. Ele diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, ao entendimento do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então são coisas que vai além da nossa imaginação. Se o olho não viu, o ouvido não viu, são coisas que a gente não tem nem noção do que seja. E uma coroa, por mais que a gente fale em coroa, mas a gente já viu um formato de uma coroa, sabe como é. Mas aqui o texto está deixando claro que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e não subiu nem sequer ao entendimento. São essas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Quando Paulo falou em Coríntios 9, versículo 25, da coroa incorruptível que ele fala, capítulo 9 de Coríntios, versículo de número 25, aqui é falado numa outra coroa, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
Paulo está mostrando que essa coroa, ou seja, aquilo que nós vamos receber, não perderá seu valor nunca. Será permanente aquilo que nós vamos receber. Enquanto ele está fazendo uma comparação de uma coroa que se corrompe, né? Nós vamos receber algo que não vai perder o valor, será eternamente, né? E é isso, esse aspecto da coroa que importa. Quando ele fala na segunda carta, né, no capítulo 4, verso 8, que ele diz, que nós já lemos inclusive agora há pouco, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, que ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quando Paulo fala dessa coroa de justiça, irmãos, significa dizer que será algo justo. Ninguém terá ciúme, tristeza, revolta ou inveja porque alguém recebeu uma coroa, um galardão maior do que o outro. Não, né? Até mesmo porque os galardões serão diferenciados, né? Paulo fala que receberá a coroa da justiça, assim como os outros também. Mas será que nós vamos ter a mesma recompensa que o apóstolo Paulo? Um grande guerreiro que ele foi, com certeza será diferenciado. Então, quando se fala em coroa aqui, né, ele está falando que será algo justo. E é o justo juiz que nos recompensará. Em Tiago 1, verso 12, ele fala sobre a coroa da vida. Significa, amados, que nós vamos ter a vida eterna com Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, fala que tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3, Paulo fala que, ainda que ele entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, mas se não for por amor, não tem valor nenhum. Porém, se fizermos, irmãos, para a glória de Deus, né, tudo aquilo que fizermos for para a glória de Deus, se for com amor, com alegria, com satisfação, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5, 1 Coríntios 15 e versículo 58, um texto bastante conhecido de todos nós. Ele diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, uma coisa é certa: não faça a obra de Deus com o intuito de receber galardão maior do que ninguém. Faça para a glória de Deus, faça com amor, faça com alegria, faça com satisfação. E você terá de forma justa a recompensa dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, algo que não perde o seu valor e que vai além da nossa imaginação, né? A qual os nossos olhos não viram, os ouvidos não viram e o nosso entendimento não chega nem perto de imaginar. Que Deus abençoe aos amados irmãos, permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, ajude, nos guarde, orei por nós. Eu não sei se eu errei alguma coisa aqui, a pressa, né, de falar, enfim, mas é feito com alegria e para que os amados irmãos compreendam um pouco mais dessa doutrina, se aprofundem mais nela, porque tem muita coisa, é claro. Apenas estou mostrando aqui algo assim, de uma forma superficial, né? Mas que a palavra de Deus ela é infinita, ela é eficaz, ela é maravilhosa e nós precisamos meditar cada dia, né? E ter conhecimento das doutrinas bíblicas, a qual está diante de nós para o nosso alimento. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Aguardemos a vinda do Senhor, pois está mais perto do que a gente imagina. Estejamos com as nossas vestes brancas, né? E que não falte óleo sobre a nossa cabeça e que a presença do Espírito Santo esteja em nós. Vigiemos e guardemos as nossas vestes. Vigiemos, né? Tomando cuidado de tudo aquilo que possa nos tirar da presença de Deus e que possamos guardar as nossas vestes de salvação, permanecendo com elas sempre ali em nós, a presença do Espírito Santo em nós, para aquele grande dia do arrebatamento da igreja, estarmos com o Senhor para sempre e podermos participar desse grande dia, né, o grande tribunal de Cristo.
Que Deus nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.